Olá, Jesus conosco, nessa noite de hoje maravilhosa, ao qual nós estaremos aqui buscando trazer algumas reflexões acerca de um tema muito delicado, um tema muito sensível, mas que merece umas reflexões para que a gente tenha um bom entendimento. E hoje eu quero agradecer humildemente ao nosso querido irmão Teodoro, do Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Picos, Piauí, que me convidou para conversar com vocês. Eu costumo dizer para ele, eu não sou palestrante, eu converso, né, para conversar com vocês nesse ciclo de palestras que a gente trata de determinados temas, eixos temáticos relativos à morte, né, sobre este morrer, sobre este viver, na verdade, que é essa situação que a gente pouco fala, que a gente pouco conhece, que a gente pouco conversa. E inicialmente eu quero conversar com vocês, começando, já que meu tema de hoje é sobre mortes prematuras, eu quero conversar com vocês iniciando com um texto, uma história bem interessante do saudoso espírita palestrante Richard Simonetti, do livro Quem Tem Medo da Morte. Porque o Richard Simonetti, ele tece esclarecimentos valorosos, né, a respeito do morrer no seu livro Quem Tem Medo da Morte. E ele fala que existe uma palavra-chave para que a gente compreenda e faça um enfrentamento com serenidade, com equilíbrio, né, que muitas vezes se torna uma submissão. E ela exprime uma disposição de aceitar o inevitável, considerando que acima dos nossos desejos humanos, naturalmente, prevalece a vontade, claro, né, soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da nossa vida. E aí o Richard Simonetti traz uma seguinte questão, né? Uma seguinte lenda, na verdade, uma lenda oriental que fala sobre um rabi, né, que era um pregador religioso judeu que vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e seus 2 filhos admiráveis. Eram filhos exemplares, inteligentes, ativos, amorosos, disciplinados, trabalhadores, estavam ali constantemente com os pais. E por força de suas atividades, certa feita, o rabi, ele se ausentou por vários dias em uma longa viagem, em uma longa jornada. E nesse período em que ele se ausentou de casa, houve um grave acidente que provocou a morte dos seus 2 únicos filhos, né, tão jovens, tão moços ainda. E aí podemos imaginar a dor daquela mulher, daquela mãe que ficou em casa sozinha, né, que não teve como ter o apoio do marido para suportar aquele instante, e não obstante, ela era sim uma mulher forte, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus. E ela suportou valorosamente o impacto. Agora, sua preocupação maior era o marido. Como transmitir essa terrível notícia para o marido? Ela temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, né? Porquanto ele era portador de uma insuficiência cardíaca. Né? O marido possuía uma insuficiência cardíaca e ela não sabia como falar para o marido que havia perdido seus 2 filhos queridos. E ela orou muito, implorando a Deus uma inspiração que a dissesse como agir, como dizer ao marido naquele instante. E o Senhor não a deixou sem resposta. Passado alguns dias, ele retorna ao lar, chegou à tarde, cansado após uma longa viagem, mas muito feliz. E aí abraçou a esposa carinhosamente e foi logo perguntando pelos seus 2 filhos. E ela: não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto eu preparo um lanche. Pouco depois, sentado à mesa, permutando comentários do cotidiano, falando da viagem, ela contando as atividades de casa, o enlevo, né, de 2 cônjuges amorosos após rever por uma breve separação. E ele continuava: e os meninos? Eles estão demorando a chegar, os meninos. Cadê os meninos? Deixe os filhos. Eu quero que você me ajude a resolver um grave problema, meu marido. E ele perguntou: o que aconteceu? Notei que você está abatida. Fale.
Vamos resolver tudo isso junto com a ajuda de Deus. Aí ela diz, quando você viajou, um amigo nosso me procurou e me confiou a guarda de 2 joias de incalculável valor, de um valor imensurável, que são extraordinariamente preciosas. Eu nunca vi joias iguais em minha vida. O problema é esse, ele vem buscá-las. E eu não estou com disposição para efetuar a devolução dessas 2 joias. Ele diz, que é isso, mulher? Estou te estranhando o teu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que eu jamais vira joias assim. São tão divinas, são tão maravilhosas essas joias, são tão perfeitas. E ele diz, mas não lhe pertence. Ela, mas eu não consigo aceitar as perspectivas de perder essas joias. São joias raras. E ele diz, ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. E ela disse, ajude-me. Ele, claro, claro que o farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo ao seu dono. E ela disse, pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-las. O rabi compreendeu a mensagem, embora experimentando uma angústia que aquela separação lhe impunha, superou as reações mais fortes possíveis, sem prejudicá-los. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramavam na face, mansamente sem burburinho de revolta, de desespero, e pronunciaram em uníssonos as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja seu santo nome. Então essa belíssima história dos irmãos se encontra no livro de Richard Simonet, Quem tem medo da morte. E aí eu trago essa mensagem inicial para que a gente possa começar a conversar um pouco sobre essa questão de morte prematura. Eu já jogo para vocês uma questão, 2 questões na verdade, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: por que a vida frequentemente é interrompida na infância ou prematuramente? E aí os espíritos respondem: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, complemento de uma existência antes interrompida do seu tempo marcado à sua morte, no mais das vezes, pode ser uma prova ou expiação para os pais. E ele pergunta novamente, e o que sucede de uma criança que morreu em tenra idade? E eles respondem, recomeça uma nova existência. Então que essas perguntas fiquem para reflexionar, para que a gente possa compreender que também a dor causada pela perda dos entes queridos, amados, elas atingem todos nós com a mesma intensidade. Na verdade, eu não vou dizer com a mesma intensidade, porque a dor de cada um é individual. A minha dor não é igual à dor do outro, é a dor de fulano. Talvez o que para mim seja um grande dor, para o outro já se torna mais suportável naquele primeiro momento. E a lei da vida a que estamos sujeitos é que quando nascemos, nossa única certeza absoluta no transcorrer da vida será que um dia morreremos. Eu costumo sempre falar, nas minhas elucidações, é que nós não nascemos. Eu costumo dizer que nós morremos para a vida. Quando ocorre a gestação, que a mulher ocorre o parto, aquela criança que vem à vida, ela não vem à vida, ela vem à morte. Porque, na verdade, ela começa já, ao entrar no nosso plano físico, a morrer biologicamente. Porque, cronologicamente, o seu corpo vai envelhecendo, ou seja, o seu corpo vai morrendo. Então, de bebê, ela vai começar a engatinhar, ela vai começar a andar, ela vai começar depois a se curvar na velhice. Enfim, o corpo em si, ele começa um processo lento de morte. Então eu costumo dizer que nós não nascemos para a vida, nós morremos para a vida. E não costumamos pensar muito na morte. Não fazemos ela parte de nossas preocupações imediatas. Para muitos é tabu falar de morte.
né? Muitas pessoas acreditam que atrai má sorte e vamos levando a vida sem pensar que um dia morreremos. Mas daí vem o inesperado. E quando nos deparamos, ela bate a nossa porta, arrebatando-nos de nós um ente amado. Então sentimos-nos impotentes diante dela. E o pensamento de que nunca mais veremos aquele ser querido, seja ele um bebê, seja ele um adolescente, um filho querido, um marido, uma esposa, um parente mais próximo, isso só aumenta a nossa dor. Dor alguma é comparável a essa dor da perda, porque ela ceifa a alegria de viver de quem fica no corpo, assinala profundamente os sentimentos de amor, deixando vigorosas marcas no campo emocional. Mesmo na vida física, há separações traumáticas, longas e às vezes definitivas. Na morte, então, a saudade e a vontade de ter outra vez aquele que foi perfeitamente para nós um grande legado, um grande amor, um grande ente querido, é uma dor supostamente compreensível. Não há, meus irmãos, tenhamos consciência disso. Não há lugar para o acaso na existência humana. Deus, de forma alguma, é jogador de dados, é jogador de sorte, que vai distribuir alegrias e tristezas, felicidades e infelicidade, saúdes e enfermidades, vida e morte aleatoriamente, jogando para um e para outro, de forma alguma. Existem leis instituídas pelo Criador Divino que disciplinam a nossa evolução enquanto criaturas encarnadas nesse plano físico, oferecendo-nos experiências, vivências compatíveis com nossas necessidades. Uma delas é a reencarnação, a determinar que vivamos múltiplas, variadas existências nessa carne, quais alunos internados num educandário, que eu gosto de dizer família, que eu gosto de chamar esse educandário, essa escola de família. Periodicamente, vamos tecendo aprendizados específicos. E quando nós possuímos o conhecimento da reencarnação, ela nos permite desvendar os intricados problemas do destino. Deus sabe o que faz quando um desses entes queridos retorna ao plano espiritual em plena floração infantil, em plena juventude, de forma muitas vezes considerada por nós injusta, desavisada. Eu ouço muitas pessoas dizer: ah, se eu soubesse que aquela última foto que tiramos seria o último momento. Ah, se eu imaginasse que aquele último encontro seria a última vez que eu te veria. Eu teria te abraçado mais, eu teria te beijado mais, eu teria te dado tantas coisas, enfim. Né? Ficamos com esses questionamentos, principalmente nas mortes prematuras, que são verdadeiras tragédias para quantos ainda não compreendem que nos resgate da luz e consolação da doutrina dos Espíritos, da doutrina do Mestre Jesus. O corpo de um jovem, de uma jovem, de uma criança, em plenitude de resistência, de vitalidade física, encarnado num mundo onde a gente acredita que é um mundo de esperanças, um mundo de alegrias para a família, quando essas crianças, esses jovens, eu estou falando de mortes prematuras de jovens, mas nós temos que entender que as mortes prematuras não é apenas de jovens. Adultos também morrem prematuramente. Às vezes um adulto que teria que viver 80, 90 anos, parte com 30, com 40. Então, muitas vezes, quando esses encarnados, eles são arrancados de nosso seio familiar, arranca compreensíveis lágrimas, expressões muitas vezes inconscientes de revolta contra tudo, contra todos, às vezes, que eu vejo muito, até contra Deus. Quantas pessoas não se rebelam contra Deus, dizendo: ah, como é que pode? Tirou a vida desta criança, desta jovem, desse jovem, que tinha tanto pela frente. E aquele bandido acolá está vivo. E aquele outro acolá assassino está vivo. Aquele estuprador está vivo. Nós não temos a compreensão, nós não temos o dever, nem o direito de julgar a bondade de Deus, os desígnios de Deus.
O instante é de dor, e a dor ela gera sofrimento, e o sofrimento ocasiona desequilíbrios em nossa mente, em nossas emoções, em nossos sentimentos, muitas vezes nos desapontando. Bem sabemos com relação aos chamados também aqueles natimortos, né? Aquelas mães que passam toda a gestação com as crianças e aquelas crianças já nascem mortas para a vida. Allan Kardec recolheu dos espíritos a afirmativa de que a morte prematura, não raro, mas também constitui provação e expiação para os pais. Muitas vezes essas crianças, elas vêm para servir de provação para os pais, para a mãe, para o pai, para outras pessoas ligadas à família, que agora precisam passar, vivenciar esse processo de perca para valorizar mais a vida. Os objetivos da morte prematura variam sempre. No entanto, jamais, vocês têm compreensão disso, meus irmãos, jamais desarmonizam-se com os desígnios divinos, jamais. Que orientam, que amparam os melhores interesses de todos os espíritos, dessas almas em evolução. Algumas vezes constitui a aprovação, como eu já disse, para aqueles que são tutores, que por efeitos de delitos, de funestas consequências de outras existências, de outras vidas, que não souberam valorizar, noutras experiências reencarnatórias, e hoje em patrimônio de maternidade ou paternidades, precisam passar por esse processo. Como também, muitas vezes, para aquele jovem, para aquela jovem, é o fim de um ciclo de existência. Ela precisava vivenciar para completar outras existências anteriores. O espírito de uma criança morta, seja ele bebê, seja ele adolescente, muitas vezes ele é mais evoluído que os pais que estão aqui na fase adulta. Por ele ter vivido mais vivências, por ele ter aprendido, ter adquirido mais experiência e, sobretudo, conseguiu progredir. Então, ocorre muitas vezes que são espíritos mais evoluídos que os pais. E muitas vezes vieram para completar um ciclo, criaram uma relação singular com aqueles pais de aproximação, de amorosidade, cumprindo sua missão, parte rumo à casa celestial. E aí diz, mas levaram tão jovem, tinha tanto para fazer, tanta coisa para viver, tantas esperanças. Que esperanças nós teríamos? Que vivência nós teríamos? Veja os momentos atuais em que nós estamos vivenciando flagelos da humanidade, esta pandemia global, onde está ceifando jovens, adultos, idosos, levando-os subitamente dos nossos lares, arrebatando de forma violenta tantas e tantas pessoas. Já imaginou que um desses poderia ser nossos filhos, que a gente tão egoisticamente queria que estivesse conosco ainda? Importante, no entanto, entendermos que tais ocorrências, elas se conectam perfeitamente com as próprias necessidades do espírito que desencarna, que sofre um desligamento prematuro, com os que estão aqui na Terra e que constituem um vínculo sanguíneo. Isto porque, meus irmãos, as vontades de Deus, as leis divinas, jamais, entendam bem, jamais se equivocam. As leis de Deus são imutáveis. Elas não se desgastam com o tempo. Elas não se alteram. Elas são um imperativo acima de todas as circunstâncias. Não é acima, aliás, não é sob as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos caprichos. Agora, temos que compreender ainda que a morte, no entanto, é uma fatalidade inevitável. E todos aqueles que se encontram vivos, nós que nos encontramos vivos aqui na Terra, no corpo, em um momento propício a cada um, seremos arrebatados. E algumas pessoas vão sentir com maior intensidade a perda do ente amado, demorando a se recuperar da dor pela partida desses. Porque existe esse chamado período de luto.
A psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, no livro sobre a morte e o morrer, ela fala dessa fase de luto. Ela cita que o luto possui 5 fases. Olha só, gente, 5 fases de luto, né? Que são elas: a primeira, a negação; a segunda, a raiva; a terceira, a barganha; a quarta, a depressão; e a quinta, a aceitação. Então, todos aqueles que perdem um ente querido vivenciam essas 5 fases. A negação, onde serve como uma defesa, que alivia o impacto da notícia, onde a pessoa não quer aceitar, onde a pessoa demora dias para compreender realmente o que aconteceu. Ela nega, né? É como uma pessoa fugir do convívio social para não aceitar que fulano morreu. Depois vem a raiva, é um estágio onde se revolta contra a própria vida. Muitos dizem, eu quero morrer, eu quero ir junto. Muitos tentam até realmente dar cabo da própria vida, né? E se revoltam alguns contra Deus. Depois vem barganha, onde, não sendo bem sucedido na primeira e na segunda, começa a buscar algum tipo de acordo para que as coisas voltem ao normal. Vem a depressão, na quarta fase do luto, onde os sentimentos de perda começam a emergir, onde começam a surgir, causando um sofrimento mais profundo, um período de isolamento, de introspecção, de conscientização de que essa perda é inevitável. E por último, quinto, que é a aceitação. E aí nessa fase ele já aceita a sua realidade. E não está mais, geralmente, entregue ao desespero. Então, a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala dessas fases do luto no livro sobre a morte e o morrer, que é um período onde é influenciado por vários fatores. Dentre esses, a idade, saúde, cultura, crenças religiosas, segurança financeira, vida social, antecedente e outros eventos traumáticos, né? Principalmente quando essa morte, meus irmãos, ocorre de forma brusca. Quando a gente se perde, né, principalmente os jovens, na maioria das vezes, não é regra de fato, né, em acidentes, aquelas mortes súbitas que a gente considera injusta e, de certa maneira, são arrebatados por atos de violência. Então, nós temos essa negação, porque acreditamos ter sido uma injustiça. Mas por que é tão dolorosa essa perda? Ou melhor, porque a separação de um ente amado, de um ente querido, é tão dolorosa. É dolorosa, meus irmãos, para todos, porque amamos demais, porque amamos tanto que queremos tê-lo continuamente conosco, junto de nós. E isso é natural, isso não precisa de explicação, porque nós vivemos em função dos outros. Se aqueles que amamos se vai, parte, como não sentir? Se você tem um pai, uma mãe, eu conheço amigos, eu próprio vivenciei a perda do meu pai, já com 94 anos, veja só, ia fazer 95, acamado, ali doente, e nós não queremos que parta. Estamos ali cuidando, limpando. Tem uma colega que tinha a mãe dela, que vivia no oxigênio, no quarto, numa semi-UTI em casa, e ela cuidava diariamente e não queria que partir. O amor que temos por esses seres é um amor egoísta, porque queremos que eles estejam sempre conosco. E aquela impossibilidade de se conversar, de ouvir a voz, de tocar no ente amado que partiu, é desertor, é dor para aquele que ficou. E aí muitas vezes uma foto, um aroma de um perfume, uma música é o suficiente para lembrar aquele ente querido. E a dor da sua ausência reaparece cada vez mais forte, acompanhada da saudade causticante. Diante de tão terrível e amarga dor, onde procurar consolo? Aonde procurar respostas? O que fazer? Qual a nossa atitude mais correta para sobrevivermos a essa dor? Não existe fórmula, vamos dizer logo a verdade, não existe fórmulas. Como eu falei inicialmente, a dor de cada indivíduo, a dor que dilacera
o peito, que dilacera a alma, que corrompe o seu interior, é individual, é única. Cada um mensura sua dor de forma diferente. Cada um sabe a dor, o sofrimento, o conflito que carrega dentro de si. Para entender essas atitudes, enquanto espírita, diante da dor da perda do ente querido, enquanto nossa condição de espíritas, se vocês querem entender por essa visão, então é preciso entender a visão espírita da morte. Toda religião espiritualista tem em comum a crença na imortalidade da alma. No entanto, o Espiritismo acrescenta e difere das demais, porque nos mostra que, além de imortal, a alma após a morte mantém sua individualidade, se aperfeiçoa e evolui pela pluralidade das existências, ou seja, as reencarnação. E existem as comunicações espirituais entre os que se encontram no plano espiritual e os que aqui ficaram na Terra. Aqueles que se encontram aqui no mundo material. Porque diante da alma, a morte é, pois, apenas a destruição do corpo físico, comum a todos os seres biológicos, seja pelas transformações orgânicas, ou pelo desgaste à medida que ele se movimenta, ou até mesmo por uma agressão individual. É assim com os vegetais, com os animais, com nós também. E para enfrentarmos a dor da perda de entes queridos, devemos partir primeiro da fé e confiança na imortalidade da alma. Que a morte é apenas uma transição de um estado para o outro, é uma passagem. É um retorno à morada celestial, a verdadeira morada do Pai. A saída do mundo físico para a vida espiritual. Que a alma liberta do corpo, quando ela se liberta, quando ela se despoja dessa indumentária carnal, ela segue seu curso mantendo sua individualidade. E ela leva consigo as experiências que vivenciou nessa última moratória, nessa última reencarnação. Os amores, os laços de famílias que são ainda mais reforçados, postos que liberto do corpo do espírito, eles compreendem, esses irmãos que partiram, compreendem melhor certas situações, as quais, enquanto se encontravam aqui no seio familiar, que estavam no corpo, lhe passavam despercebidas. Então, esses irmãos que partem, quando eles adentram no mundo espiritual, a sua consciência dilatam. Eles recobram a consciência de espírito individual, de todos os seus compromissos com a sua família carnal que ficou na Terra, dos compromissos de vidas passadas, dos compromissos que ele teve no plano espiritual e de como dar prosseguimento na sua vida espiritual. Claro que vai ser recebido no plano espiritual pelos benfeitores que lá estão para receber, pelos entes queridos, pelos parentes que já foram antes deles, assim como ele nos receberá um dia quando chegarmos lá. A crença na vida após a morte é que a separação é passageira. E ela traz um grande consolo no momento da partida daqueles que amamos. Um livro interessante para que vocês possam compreender esse momento da morte, da partida, é um livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus. É um livro interessantíssimo que vocês podem adquirir nas livrarias espíritas. Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, pela Sandra Carneiro. Então, a crença na vida após a morte é que a separação é passageira e ela traz um consolo no momento da partida daqueles que amamos. Então, lembrar os bons momentos vividos com esse ente amado, sabendo que nada acontece ao acaso. Isso a gente já sabe. E que a separação ela é apenas momentânea, demonstrando assim a fé e a confiança nos desígnios de Deus e na possibilidade naturalmente de um futuro reencontro. Todos nós que temos nossas famílias sabemos que vamos morrer.
Pela ordem cronológica que se pressupomos, que imaginamos, é que os pais irão os primeiros, que os mais velhos irão os primeiros. Mas a gente sabe que não é bem assim. Porque a vontade divina é totalmente diferente da nossa. Deus tem outros desígnios para nós, tem outros projetos. Sabemos que a desencarnação, que é a morte, é para nós inevitável e devemos nos preparar para ela. Como é que se prepara para a morte, meus irmãos? Como é? Eu costumo dizer que é vivendo cada dia, cada minuto, cada instante, como se fosse o último. Falei recentemente isso, né? Gratidão a Deus, porque em tempos de pandemia, hoje estamos aqui conversando. Quase um ano de pandemia, quantas pessoas morreram, quantas pessoas conhecidas, quantos artistas, quantos amigos, familiares que partiram, e nós estamos aqui conversando. Então, nos preparar para a morte é viver cada dia como se fosse o último. Cada hora, cada instante, como se fosse o último. Conosco, com os outros, aprendendo e compartilhando conhecimento. Amando, perdoando, servindo ao bem comum. Sem mágoa, sem ressentimento, sem melindre, sem dissabores, sem confusões por banalidade, por questões funestas, sem egoísmo desmensurado, que possamos cultuar a memória dos entes queridos que já foram antes de nós, mediante ações de que eles se alegram. Como é que os que foram antes de nós se alegram? Vendo-nos felizes, vendo-nos dando continuidade aos nossos projetos que tínhamos enquanto eles eram vivos, amando e cuidando dos que ficaram, vivendo o amor com esses que estão aqui, com toda a intensidade, participando, inspirando, protegendo, aprendendo, para que a gente não reclame, não remoa muitas vezes de remorso, de não ter feito isso, aquilo, de não ter dito, de não ter beijado, de não ter amado. Como aquela música do Epitáfio, Titãs, né? Queria ter amado mais. Então ame agora. Viva agora, beije agora, abrace agora, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Então as pessoas, muitas vezes, buscam nossos centros espíritas com profundo desejo de receberem uma mensagem de entes queridos que desencarnaram, sejam eles crianças, sejam eles adultos, sejam eles jovens, sejam eles os pais, mas estejam avisados que esse contato, meus irmãos, nem sempre é possível. Chico já falava, o telefone toca do espiritual para cá, não é de cá para lá. Não é você chegar e dizer, eu queria saber notícia de minha filha, do meu filho, do meu pai, do meu esposo, minha esposa, e aí o médium, alô, desce aqui um espírito, vem cá. Não é assim. Muitas vezes passam meses e até anos de se obterem uma palavra, uma mensagem. E nem os médiuns, nem os espíritos estão obrigados a nos dar mensagens, a nos fazer visita, porque nós queremos. Mas sim, a misericórdia divina de Deus, quando permite, com certeza será recebida. Com certeza poderemos comprovar por tantas psicografias, posteriormente já publicadas por Chico Xavier em livros, né, mensagens consoladoras, mensagens de esperança para pais, para filhos, para amigos. Isso é muito natural, mas dentro do merecimento de cada um. Agora entendam uma coisa. O espírito que desencarnou, ele é muito sensível às lembranças, à saudade dos que lhe eram caros, dos que lhe eram queridos na terra. Mas uma dor incessante, desrazoada, uma depressão daquele que não se aceita a partida daquela criança, daquele adulto, daquele jovem, os toca penosamente. Aonde ele estiver, o toca. Porque nessa dor excessiva, ele vê a falta de fé no futuro e a confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento também dos que choram e talvez da sua reunião com ele. Temos que sim orar
para os irmãos que já foram, para os que partiram. Sempre preces de amor, de coração cheio, de que ele cumpriu o seu papel, de que ela cumpriu o seu papel conosco, de que nós vivenciamos momentos de grandes aprendizados. E aí temos que ser grato a Deus pela oportunidade de tão pouco tempo ou não ter sido participativo na vivência com aquele ser que hoje não se encontra em forma física conosco. Porque eles estão conosco, conectados mentalmente. Eles nos visitam algumas vezes nos sonhos. Da mesma forma, os entes amados que partiram, eles sentem nossa dor, eles também emitem pensamentos, vibrações de amor, de esperança, para que a gente continue, para que a gente não pare, para que a gente não caia. Acontece que muitas vezes nós nos prendemos à dor. Nós nos prendemos na negação. Nós não aceitamos a partida. Nós nos agarramos às suas vestes. Nós não desmanchamos aquele quarto. Nós não nos desfazemos do tênis, da roupa, da calça, dos brinquedos. E ficamos ali, magnetizando, louvando, idolatrando toda essa matéria, como se este ser ainda estivesse ali. Consequentemente, o prendendo no seu caminhar evolutivo. Muitas vezes, eles vêm nas reuniões mediúnicas, com a devida permissão dos benfeitores espirituais, dos orientadores, para pedir que os pais não sofram mais. Porque o sofrimento excessivo os fazem sofrer. Que o nosso apego às lembranças com dor os atinge, os aflige. Quem já teve a oportunidade de participar de reuniões de psicografia, de reuniões onde esses irmãos mandam suas mensagens, sempre observam eles dizer que estão bem, que estão agora em lugares melhores, que é para eles não sofrer, que é para eles não continuar a chorar, que é para eles cuidar disso, para que eles sigam assim. Eles estão sempre conosco a nos orientar, a nos conduzir. E a vida continua, meus irmãos. Elas não acabam no túmulo. Elas seguem adiante. O conhecimento do Espiritismo e o esforço da sua aplicação na vida prática funcionam de maneira de refrigério para aqueles que agregam, para aqueles que acreditam, para aqueles que sentem essa oportunidade de consolação. Não estou aqui fazendo apologia à religião ao qual eu vivencio há mais de 20 anos. Porque em qualquer religião que você se encontre, você também pode encontrar o seu consolo, seja pela sua fé, seja pelo seu amparo do líder religioso, contanto que você decida vivenciar. O Espiritismo sempre diz, ante aos que partiram, precedendo a grande mudança, não permita que o desespero te assombre o coração. Não permite que teu coração sangre diariamente, porque eles não morreram. Eles estão vivos, em um outro plano, em uma outra existência, sobre uma outra forma de matéria, mas ele nos vê, eles nos observam. E nós podemos sentir a sua presença quando fazemos uma prece, pedindo a Deus que o ilumine, que o conduza para outros locais de luz, de amor, de paz. Eles captam esse pensamento e muitas vezes nós dizemos, eu senti o perfume de fulano, eu senti uma presença, eu senti isso, eu sonhei aquilo. Muitas vezes são eles que nos visitam quando a gente se permite essa conexão. Por isso, seres que nunca se haviam interessado pelo lado superior da vida, acordam muitas vezes no impacto da dor, no impacto da saudade, iniciando assim a aquisição de valores morais e espirituais. E eu digo, mães, saber que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças inebria seus pensamentos de contentamento,
mas também vossas dores sem razão os aflige, porque revelam uma falta de fé. Então, tentem apagar essa dor. Lembrar dos momentos que foram felizes, dos momentos que foram belíssimos de amor, de paz, de alegria vivenciado em tão tenra infância, em tão pouco tempo, mas que foram prazerosos, que foram gratificantes e guardarão na memória, sim, esse momento lindo de benevolência. Vós que compreendeis a vida espiritual, que acredita na vida após a morte, que acredita na reencarnação, escutai a pulsação do vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirem a Deus para os abençoar, sentirei em vós mesmos, no vosso coração, a consolação poderosa de Deus, que vai fazer secar-vos as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, ela diz assim: não te rebeles ante a conjuntura da morte que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência, espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta e com os desesperos injustificados. Eles vivem como também viverás. Anteciparam-te a viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vê como estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detesta, vinculam-se a ti. Não os fixe às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, aos teus desejos, às condições de tua dor. Luariza a saudade mediante a certeza de um dia reencontrados. Meus irmãos, era isso que eu queria falar um pouco para vocês a respeito das mortes prematuras, a respeito dessa vivência que nós temos de conviver com esses irmãos continuamente e que dificilmente sabemos lidar com essa separação. Para encerrar essa noite de hoje, essas reflexões acerca das mortes prematuras, eu queria convidar a cada um de vocês, aonde quer que vocês se encontrem, onde quer que vocês estejam, no reduto do lar, no local de trabalho, a fazermos uma prece, a fazermos uma oração. E aí eu quero pedir a vocês que vocês tentem relaxar o máximo que puderem. Tentem relaxar a mente. Tentem relaxar o amor. Tentem relaxar o coração. Tentem liberar a dor que, de certa maneira, está ali atrapalhando toda a sua convivência, toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de viver, toda a sua forma de refletir perante as elucidações, perante os desígnios que Jesus tão grandiosamente nos oferece. Então, nesse momento, quero convidar vocês que assim os que acharem melhor, que fechem seus olhos, que nesse instante imagine uma luz que está se aproximando de você. Imagine uma luz brilhante que chega ao teu redor, que te envolve profundamente. Uma luz que toca lá no fundo do teu coração, e teu coração se torna uma bola de luz. E essa luz, ela aumenta, ela percorre teus átomos, tuas moléculas, invadindo todo o teu corpo, invadindo teus membros, invadindo teu cérebro, invadindo teu espírito. Essa luz é Jesus. É Jesus essa luz. Essa luz de Jesus está também com teus entes queridos que partiram nesse momento contigo. Sente a energia fluir.
Sente a energia a te envolver. E não pede nada, não fala nada, apenas agradece. Gratidão, Jesus. Gratidão, Senhor, por estarmos vivos em tempos de pandemia. Gratidão por termos olhos, por podermos enxergar. Gratidão por podermos falar. Gratidão por podermos ouvir. Gratidão por podermos caminhar. Gratidão por podermos tocar. Gratidão por termos um lar. Gratidão por termos alimento. Gratidão por termos trabalho. Gratidão por termos amigos. Gratidão por termos família. Gratidão por tantos privilégios. Porque tantas pessoas não têm nada disso e mesmo assim são felizes, sorriem. Então não temos motivos para ter lágrimas em nossos olhos, em nossos corações. Só temos motivos para te agradecer pela convivência que tivemos com esses entes queridos que já partiram antes de nós, por esses seres de luz que nos ensinaram através dos seus aprendizados o amor, o carinho, o afeto. Obrigado, Senhor, por nos escolher como seres de luz para conduzir esses irmãos nessa caminhada que se desfez antes de nós. Obrigado, Jesus, por tantos privilégios, Senhor. E te pedimos, derrama sobre nós nesse momento tua luz, teu amor, tua energia, para que ela dissipe, para que ela disperse toda a energia negativa, todas as energias deletérias, todas as energias tóxicas, que possam nos levar a estágios depressivos, a estágios de ansiedades, a estágios de doenças psicossomáticas, porque nós não nos permitiremos fraquejar em nome daqueles que partiram. Levanta-te e anda, meus irmãos. Jesus está contigo. Jesus está conosco porque somos partículas da criação divina. Somos partículas do cosmos. Somos criaturas de Deus, criação divina. Somos luzes, somos anjos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua luz. E damos graças a Deus pela noite de hoje. Muita paz, muito amor a todos vocês que nos acompanharam nesse trabalho, nesse momento de reflexão, nesse momento de luz e de amor. Jesus conosco, sempre, sempre. Até breve. Fiquem com Deus.